É muito importante isso, é muito importante essa proximidade do médico de seus pacientes. Eu tenho a alegria de ter aqui alguns pacientes, alguns amigos, então é muito importante essa proximidade para que o paciente se abra, porque muitas vezes existe um muro e esse muro não permite o diálogo e a receptividade por parte do paciente. Então, trazendo um pouco a razão da gente ser feliz, razões científicas para que a gente seja feliz, vou falar um pouco sobre evidências científicas para a felicidade. Meu nome é Marcos Saramago, sou oncologista clínico. Então, qual é a definição de felicidade? Quando a gente vai no dicionário, o dicionário coloca que a felicidade basicamente é uma sensação de plenitude, de satisfação. Mas existem, digamos, definições mais extensas e mais amplas quando você coloca em ferramentas de pesquisa. Felicidade pode ser através de emoções positivas, um bem-estar subjetivo, uma satisfação com a vida ou uma sensação de propósito. Essa parte da sensação de propósito é muito interessante. Sempre que a gente chega na nossa vida e estabelece a sensação de propósito, como ela estabeleceu a sensação do propósito de servir, o propósito de ajudar o semelhante, a gente se transcende, já não é mais a gente. Então, a sensação de propósito é muito importante para a felicidade. Digamos que é o coroar da felicidade, é a parte maior, quando você já não busca mais apenas a felicidade com as pessoas que lhe rodeiam, mas você tem um propósito maior na sua comunidade, no meio que você convive. Então a sensação de propósito é muito importante dentro da felicidade. Resiliência. Eu lido com pacientes de câncer de mama o tempo inteiro e a gente observa pessoas que se lamentam a vida inteira por perder a mama e se elas realmente nos derem a oportunidade, a gente consegue modificar esse padrão, e aquelas que se ressignificam. Eu conheço mulheres fantásticas que tiraram as duas mamas por conta de terem mutações genéticas e são extremamente femininas. Eu me sinto muito bem assim, doutor, não preciso daquilo para nada. E outras que fizeram apenas retirada de parcial e que esteticamente não há modificação e aquilo causa um lamento, uma dor e um sofrimento. Não é que uma seja melhor que a outra. Uma encara a vida de uma forma melhor que a outra. E a magia é trazer a que está olhando de forma negativa para encarar de um ressignificar da própria vida. Então, na vida, basicamente, a gente tem a opção da autocomiseração sempre que a gente passa por uma situação de sofrimento ou de se ressignificar. Os relacionamentos sociais são importantíssimos para isso. Importantíssimo para que a gente busque a felicidade. Nos relacionamentos sociais a gente tem a família, o trabalho junto e a prática religiosa. Eu diria que é um tripé. E a saúde mental e física. É importantíssima a prática de esportes, né? A prática de esporte a gente vai ver que tem estudos que mudam sobrevida. Muitas vezes a ciência busca estudos por décadas, drogas novas, para conseguir um mês, para conseguir 2 meses. E algo que está tão próximo quanto a prática de esporte reduz mortalidade muitas vezes em 40%. Então, são coisas muito importantes. E a gente sabe que o conceito de felicidade é bastante subjetivo e cultural também, né? Existem sociedades que a felicidade ela é mais presente. O Brasil já foi um dos países mais felizes do mundo. Atualmente está um pouco diferente disso, mas a gente já olhou a vida de uma forma diferente. Então eu trouxe essa frase: a felicidade é a recompensa daqueles que cultivam a gratidão. O termo cultivar vai de você propiciar, fomentar, buscar arduamente isso, se você não tem no seu dia a dia. Eu me lembro que recentemente chegou um paciente em consultório e ele falou: doutor, mas eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo fazer aquilo. Eu falei: e o que você me conta de bom? Ah, não tem nada de bom para contar. Eu falei: você não acordou
Acordou que horas? Acordei tal hora. E você não abriu os olhos, você não viu o mundo à sua volta? Imagina quantas pessoas gostariam de estar vendo esse mundo que você viu. E aí, a partir daí, você não se alimentou para vir aqui, não tomou um café da manhã? Imagina quantas pessoas gostariam de escolher o que se alimentar. Antes disso, você não se levantou da cama. Você imagina a infinitude de pessoas que hoje estão em leitos e não conseguem se levantar e dariam muitas graças a Deus de poder se levantar daquela cama. Você não pegou a condução e não chegou até aqui? Você não teve a inteligência? Você não acha que isso é importante na sua vida? Você não acha que isso é muito mais que qualquer coisa que você está passando? Ele é olhando dessa ótica, então é um mudar de ótica. A felicidade, você deve mudar a ótica da pessoa ao seu lado. Em prática de consultório, a gente tem isso muito presente, a gente tentar mudar o padrão. Tem aqui um paciente querido, Renan. Renan tem 93 anos, é um engenheiro. E as consultas com ele são sempre rodeadas de muita alegria, muita felicidade, muito sorriso, porque ele escolheu ser feliz. É uma escolha. Ele decidiu ser feliz. E você olha ele com 93, ele não tem 93, né? Que nem na China. Então, são escolhas de vida. A gente tem uma parte que é a programação genética. A gente tem a parte que é a nossa escolha. E a nossa escolha é o que a gente deve manobrar. Então, em torno da felicidade existe uma definição, porque a gente encontra isso muito no consultório. Estou tratando câncer, estou tratando uma cardiopatia, não posso ver? Pode sim. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. É um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidade. Ou seja, independe se ele tem uma afecção ou enfermidade. É uma sensação de bem-estar. Então, isso é muito próximo da felicidade, né? Da plenitude. E a felicidade traz benefícios mentais. Ela trabalha com mediadores bioquímicos de imunidade. Ela melhora no tratamento de doenças. E eu vou trazer alguns estudos quanto a isso. Achei muito bonito o sorriso dessa vovó. Então, o primeiro estudo que eu estou trazendo é um estudo sobre Alzheimer versus positividade, onde se lê positividade pode se ler fé também. Esse estudo foi desenrolado com outros vários estudos e acabou sendo capa da Time. Basicamente buscaram uma população que tivesse o mesmo padrão de vida. E as freiras enclausuradas têm o mesmo padrão de vida. Acordam X horas, oram X horas, cuidam do convento X horas, dormem X horas. Então, o padrão de vida delas é o mesmo. Depois pegaram essas freiras para estudar o cérebro delas, quando elas faleciam. E daí, esse estudo anatômico mostrou que muitas freiras tinham Alzheimer. Algumas manifestaram, mas outras não. E o que diferenciava as freiras que manifestavam Alzheimer das freiras que não manifestavam, tendo em vista que todas elas tinham o mesmo padrão de vida, a felicidade. E o que mais chocou a todos foi o caso da irmã Mary. A irmã Mary tinha 101 anos. O velório dela foi pleno de pessoas. Por quê? Porque ela, na vida social dela, era extremamente ativa com orações, com injeções de felicidade às pessoas que rodeavam ela. Então a felicidade ela vivia de uma forma intensa, junto com a fé e a positividade. Então ela tinha uma vida plena em alegria e também uma fé que a levava nisso. E apesar de ela ter um cérebro, segundo os médicos, extremamente degenerado, extremamente destruído, a irmã Mary nunca foi doente. Então, ela não tinha o Alzheimer propriamente dito, apesar de ter toda a base física para isso. Então, isso é impressionante. Isso mostra que o determinismo genético, que muitas vezes a gente observa, a taxação de diagnósticos que são estabelecidos, você tem você tem X% de chance de chegar em 5 anos. Isso é muito cruel.
Vocês vão ver o quanto cruel é. Então a gente deve deixar que a pessoa encare cada adversidade, cada doença de uma forma e fortalecer nela no que vale a pena, que é a felicidade e a fé. Acho que é esse o papel do médico e da embasamento terapêutico, claro. Então, por isso a gente observa que existe a genética. A irmã Mary tinha uma genética propícia para o Alzheimer. Alguns pacientes têm a genética propícia para o câncer e o ambiente. Então ela transformou um ambiente diferente para que ela não manifestasse a doença. Assim também é no câncer, que a gente observa que é a associação de genética com o ambiente. Se você não propicia isso, você não se estressa, você mantém um padrão de saúde bom, se alimenta com alimentos saudáveis, se você pratica esporte, você não manifesta o câncer mesmo se você tiver a propensão. E para isso, contribuindo à felicidade, entram as relações sociais, que é uma base importante. Então, esse é a parte do determinismo versus o cérebro. Esse estudo foi muito interessante porque foi feito um desafio alimentar e um desafio genético e um desafio físico. E essas pessoas foram testadas geneticamente para saber se elas eram mais ou menos aptas nesse desafio. Daí as pessoas faziam o desafio físico, o desafio alimentar, eram testadas e propositalmente era informado o contrário do que a genética mostrava. Por exemplo, se ela era mais apta fisicamente, era dito para ela que ela era menos apta fisicamente. Se ela era menos apta fisicamente, geneticamente, era dito que ela era mais apta geneticamente. Então, viu-se que essas pessoas passaram a se comportar conforme o que foi dito para elas. O cérebro foi mais importante que os genes. Ou seja, a mensagem que foi colocada no cérebro dela, o que foi setado no cérebro dela, fez com que elas manifestassem no desafio. Então mostra a importância de, por exemplo, numa conversa, a pessoa está deprimida, está tratando um câncer metastático, seu câncer é realmente muito difícil, né? E aí você acabou com a pessoa, porque a pessoa muitas vezes está numa situação de sofrimento, de lamento, mas ela está tentando botar a mão para fora da água para você falar assim, cara, existem coisas muito superiores do que sua doença, do que o que você está fazendo, do que são médicos. Você já olhou para sua família? Você já olhou para o mar que te rodeia? Você já olhou para o vento que bate? Já sentiu o vento que bate? Já sentiu o cheiro de mar? Curte o dia de hoje. Curta o momento. O curtir o dia de hoje, curtir o momento, é um desafio para a ansiedade. A ansiedade, ela é levada por preocupações. Então a gente deve incentivar essas pessoas que estão em situações depressivas a viver o momento, o hoje. O hoje é muito poderoso. Não à toa, nós, quando somos crianças, temos muitas lembranças disso de forma tão acolhedora na nossa alma. Porque quando somos crianças, não temos a ansiedade que temos hoje. Não temos as preocupações que temos hoje. Então, por que a gente não pode remover isso um pouco? Então, a gratidão, primeira frase que eu coloquei, ela deve ser cultivada. Cultivada no fomento realmente de um jardineiro, de a gente buscar. Então, a gratidão, a prática da gratidão, ela leva a benefícios clínicos. Tem 2 estudos aí. Em um estudo, uma pessoa que era monitorada falava uma carta com adjetivos positivos para um colega de trabalho. E falando esses adjetivos positivos, era monitorado o seu cérebro. E no outro trabalho, foi avaliado em termos de 3 grupos. Um falando situações negativas, vivendo situações negativas, escrevendo situações negativas, outras situações neutras, outras situações positivas. Foi visto que o grupo neutro e o grupo negativo tinham uma depressão do córtex pré-frontal e da amígdala que se manifestava em imagens de ressonância.
Enquanto o grupo que falava situações positivas para o colega de trabalho ou que escrevia situações positivas, eles tinham um ativamento do córtex pré-frontal, um ativamento da amígdala, e isso dava uma sensação de bem-estar. Então a gente tem aqui a explicação física do porquê ser feliz, porque isso traz uma sensação de bem-estar muito maior do que o contrário. Essa é a parte do exercício físico, né? É uma parte que eu não utilizo muito, infelizmente, né? Gostaria de utilizar mais, mas aconselho aos meus pacientes, né? A gente tem uma redução de mortalidade em torno de 40%, o que você não consegue com muitas drogas. Então, o benefício do exercício físico está em o paciente conseguir fazer o tratamento todo, reduzir a ansiedade, reduzir náusea, reduzir vômitos. E a gente sabe também que a prática de exercícios físicos libera serotonina e endorfina. Isso faz parte importante da sensação de bem-estar. Então, esses pacientes que praticam exercício físico, eles vão muito melhores do que os pacientes que não praticam. Então, isso deve ser incentivado sempre. A gente deve sempre buscar um sentido, uma razão naquilo que eu falei da sensação de propósito. Viktor Frankl foi um psicólogo que ficou em 3 campos de concentração, acho que Dachau, Auschwitz e um terceiro, Treblinka, se não me engano. E ele, no campo de concentração, começou a estudar qual seria o meio para ele sobreviver àquilo tudo. Você imagina, você está dentro do campo de concentração, as pessoas morrendo à sua volta de tifo, outros morrendo à sua volta de fome, outros morrendo à sua frente pelos chuveiros, que eram as câmaras de gás. E qual a razão que você tem para viver? O que você tem para acreditar no amanhã? E ele mostrou que pessoas em situação de desafio, situações extremas, têm a escolha de lidar com aquelas situações de uma forma muito particular. Então ele mostrou nesse livro, Em Busca de Sentido, que é tido como um dos melhores livros em termos de psicologia e filosofia do século XX, que as pessoas têm sempre uma escolha, mesmo quando muitas vezes não parece. E ele acabou fundando a logoterapia e trouxe então essa visão do que muitas vezes a gente acha que é uma situação sem saída. Então é um livro que eu recomendo bastante. Ele mostra também o poder de ajudar as pessoas, porque a gente sabe muito do poder da caridade. A caridade, ela faz com que a gente auxilie o próximo e acaba nos sendo auxiliado. Eu passei por situação de depressão e no momento mais grave eu decidi distribuir quentinhas na rua e fazia disso 3 vezes por semana. Eu era uma máquina de distribuir. De o quê? Distribuía quentinhas de alimentos na rua. Meu pai está de prova. E a gente observa o quanto essas pessoas na rua são diferentes da gente em termos de elevação. E é muito interessante. Você vê uma pessoa que não tem nada, está debaixo de uma marquise, recebendo uma quentinha e dando graças a Deus por estar recebendo aquele alimento e que hoje ela conseguiu dormir debaixo de uma marquise. E você pensa assim, como eu sou inferior? Como essa pessoa está desapegada do físico dela, ela não está por aqui como nós, ela está transcendendo muito acima. Você vê pessoas que já receberam, claro, você vê de tudo, vê pessoas que levam 3, 2 estragam, mas você vê pessoas que já receberam e falam assim, não doutor, eu já recebi aqui, dá para o meu amigo, ele não recebeu, ele está com fome. Então você ter essa noção, quantos de nós fariam isso? Passando fome, debaixo de uma marquise, ia juntar ali, não sei lá se vai passar o outro amanhã, ia juntar ali. Então,
prática da gratidão, a prática da caridade faz com que a gente passe por momentos de depressão e sofrimento de uma forma única. E essa frase de Joana de Ângeles é muito isso. Quem enxuga a lágrima do próximo não tem tempo de chorar. Então a gente deve buscar enxugar a lágrima do próximo em nossas situações mais difíceis. A felicidade no trabalho, a relação com as pessoas, a parte de relação e estratégias para melhorar o ambiente de trabalho. Isso deve ser uma constante, o que nos incomoda a gente deve modificar. O papel da meditação também é muito parecido com aquela parte da positividade, em que a ativação do córtex pré-frontal e da amígdala. Com um porém nesse estudo, que ele mostrou também que as pessoas que meditam, elas tomam decisões de forma mais serena, são melhores em tomada de decisão, são melhores em relacionamentos, são melhores no entorno, porque elas praticam o controle da ansiedade. Então elas, com esse controle de ansiedade, elas conseguem que, digamos, a mente delas não seja invadida por pensamentos que não querem. Passam a comandar aquele cavalo brabo. Quantas vezes nós paramos para rezar, para meditar, para contemplar um horizonte e nos vem um pensamento, nos vem outro. E a gente tem que domesticar aquele cavalo brabo que é nosso pensamento. Então quem medita tem esse controle muito mais fácil. Isso melhora o bem-estar e melhora na tomada de decisões. Existe uma enfermeira paliativista australiana que escreveu esse livro, Os 5 Arrependimentos, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes da morte. E é muito marcante porque um dos pensamentos foi não seguir os próprios sonhos, porque muitas vezes a gente vive a vida que a sociedade nos emprega. Isso tem um revés. Trabalhar demais e não aproveitar a vida. E aí trabalhar demais a gente pode pensar também em outra coisa, trabalhar sem prazer, trabalhar no que não gosta. Então o trabalho, quando feito com amor, não é tão dificultoso. Não expressar os sentimentos. A gente é programado, digamos, socialmente para não expressar nossas emoções, porque isso muitas vezes é tido como uma fraqueza. Exatamente o que você disse, de estar deprimida e isso ser visto pelas pessoas como uma fraca, uma maluca. Então a gente é programado para não demonstrar a fraqueza socialmente. Perder o contato com amigos. Os amigos são anjos que nos dão asas em situações de dificuldade. Então os amigos devem ser cultivados. Cultivar. Olha quantas vezes eu falei a palavra de cultivo. Então deve-se cultivar. Admiro minha esposa que tem amigos desde a infância e os cultiva até hoje. Então isso é muito importante. E outro arrependimento foi não buscar a própria felicidade. Isso é muito forte. A pessoa que está partindo e falar, eu me arrependo de não ter buscado minha própria felicidade. E isso deve ser um exercício de todo dia, de todo momento, porque cada dia é uma chance para ter um dia marcante. Seja no trabalho, eu trabalho 12 horas por dia muitas vezes e tenho momentos muito marcantes. E esses momentos que eu falei de prática de consultório, para mim são muito marcantes. Se eu conseguir virar a chave de um paciente que está pensando negativo, para mim é muito marcante. Então, buscar a própria felicidade. No que você seria mais feliz? Faça essa pergunta. O que me daria mais felicidade nesse momento? E busque. Claro, não pode ser um sonho megalomaníaco, mas uma coisa simples sempre traz bastante felicidade. Então, como conclusão, a felicidade traz menos inflamação crônica, melhora a imunidade, melhora a saúde cardiovascular e a longevidade. E a gente deve usar ferramentas como a gratidão, cultivar relacionamento, boas leituras. Um livro é um relacionamento.
Quando acaba um livro que eu gosto, eu sinto saudade, eu sinto uma tristeza, poxa, parece que ele foi embora, né? Existem livros que são muito marcantes. A atividade física libera endorfinas, libera mediadores bioquímicos que melhoram muito a sensação de bem-estar, ajudam a evitar doenças e ajudam a tratar doenças. E a prática da caridade, leia-se também a prática da fé. Existem vários estudos que mostram que a fé é um fator importante no tratamento dos pacientes. E finalizo com uma frase. À medida que encerramos nossa jornada hoje, lembre-se de que a felicidade não é um destino, mas sim uma estrada que escolhemos percorrer. Cultivemos essa semente, cultivar, dentro de nós, compartilhando a alegria e a gratidão. E assim floresceremos juntos em uma vida repleta de significado e alegria. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.